Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Concernente aos dados que deram entrada em diversos comandos distritais, a Polícia Nacional registrou, ao longo desta semana, 88 casos criminais, tendo redução de 10 casos face à comparação com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou, durante esta semana, 55 casos criminais, tendo aumento de 7 casos. Destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 13 casos criminais, tendo aumento de um caso. Crime de ameaça, a Polícia Nacional também registrou 13 casos criminais, tendo assim aumento de 4 casos. E para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 5 casos, onde apresenta redução de 9 casos. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, estamos a referir de crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou ao longo desta semana 16 casos criminais para o Comando Distrital de Água Grande, 15 para o Comando Distrital de Mesoche, 6 para o Comando Distrital de Cantagalo, 4 para o Comando Distrital de Lobata, 7 para o Comando de Lembá, 3 para o Comando da Região Autônoma de Príncipe e 4 casos para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 32 casos criminais, tendo redução de 18 casos, significativamente em comparação com a semana transata. Tanto destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 13 casos criminais, tendo assim aumento de 2 casos. Comparativamente para esta tipologia criminal, crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou 11 casos, tanto no Comando Distrital de Água Grande, 5 para o Comando Distrital de Mesoche, 2 para Cantagalo, 6 para Lobata, 1 para o Comando Distrital de Cauê, 2 para o Comando Distrital de Lembá, 4 para o Comando da Região Autônoma de Príncipe e 1 caso para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou durante esta semana apenas um caso. Portanto, a Polícia Nacional efetuou, 14 detenções que manteve-se de igual à semana anterior. Portanto, destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou, 5 detenções, tendo assim aumento de 2 casos, e crimes de ofensas corporais, a Polícia Nacional efetuou 3 detenções, teve assim aumento de 2 casos. Concernente à segurança rodoviária, ao longo desta semana foram registradas 5 casos de acidente de viação, onde apresenta redução de 6 casos. Acidente por atropelamento, a Polícia Nacional registrou um caso, onde teve aumento de um caso. Acidente por colisão, a Polícia Nacional registrou 3 casos, tendo assim redução de 5 casos. E acidente isolado, a Polícia Nacional registrou, um caso, onde apresenta redução de 2 casos. Portanto, desses casos registrados pela Polícia Nacional concernente a acidente de viação, portanto, como consequência, a Polícia Nacional registrou 4 casos, com ferimentos ligeiros e 9 casos de danos materiais. Portanto, desses casos de acidente, a Polícia Nacional destaca 2 casos, onde teve maior gravidade, em que um caso é registrado em Conde, portanto, atropelamento onde uma menor de 12 anos de idade foi atropelada por uma viatura e desta situação causou fratura na perna e a menor encontra-se internada no hospital, sob cuidados médicos. Outro caso de acidente também, acidente de colisão entre 2 motorizadas na localidade de Santana, distrito de Cantagalo, em que um dos intervenientes do acidente, aproximadamente 20 anos de idade, fraturou a perna e se encontra internado no hospital também sob cuidados médicos. Destaque desta semana a nível criminais, a Polícia Nacional registrou uma situação de ofensas corporais na localidade de Riboque, capital do distrito de Água Grande, em que um jovem de 24 anos de idade agrediu com mocho
portanto, uma senhora de 34 anos de idade que causou lesões ao longo do corpo. Portanto, o jovem agressor foi detido e entregue ao Ministério Público. A Polícia Nacional também registrou um caso de ofensas corporais grave na localidade de Claudino Faro, distrito de Cantagalo, portanto, em que o jovem, portanto, de 35 anos de idade, agrediu com golpe de faca o outro jovem, portanto, desta mesma idade, 35 anos de idade, portanto, gravemente na cara, no peito e na barriga, causando assim graves ferimentos que encontra neste momento no Hospital Central sob cuidados intensivos. De salientar que o agressor desta prática, portanto, foi detido pela Polícia Distrital de Cantagalo e entregue ao Ministério Público. A Polícia Nacional também registrou uma situação em Ribeira Palma, distrito de Lembá, em que um jovem de 21 anos de idade abusou sexualmente de uma menor de 13 anos de idade. Portanto, desta situação, a Polícia Distrital de Lembá efetuou detenção do jovem e entregue ao Ministério Público. A Polícia Nacional também quer salientar um caso de furto portanto, em bairro Bengá, em que dois meliantes de 24 e 42 anos de idade foram detidos pela Polícia Distrital de Lembá, portanto, na sua posse estava eletrodoméstico como geleira, ferros, micro-ondas, afins, portanto, que alguns dos materiais, alguns desses artigos já foram recuperados e entregues à vítima. A Polícia Nacional também quer aproveitar para alertar a toda a população, a todos os proprietários das residências que se encontrem, portanto, abandonadas, mas com alguns bens dentro que, portanto, possam reforçar a segurança nessas residências, uma vez que não encontra qualquer pessoa a residir. Portanto, os meliantes adotaram nova forma de atuação, portanto, os meliantes viraram as suas baterias para residências fechadas. Portanto, a Polícia Nacional conseguiu recuperar alguns bens onde se encontra no comando e aproveita para alertar a todas as vítimas, no caso de assalto ou furto às residências, que possam deslocar ao comando para identificar os seus pertences. Mas a Polícia Nacional aproveita para alertar a todos que ausentaram das suas residências que possam, portanto, entrar em contato e não só possam colocar segurança ao máximo nas suas residências para não terem situações desagradáveis como assalto que hoje se verifica. A Polícia Nacional tem estado a, portanto, identificar alguns registros de situações de assalto ou furto às residências fechadas. Portanto, são essas informações que a Polícia Nacional quer levar aos nossos telespectadores. Também registramos um corpo sem vida, portanto, na localidade de Praia Muxarife, distrito de Cantagalo, tratando assim de um senhor já com idade de aproximadamente 65 anos de idade, onde foi encontrado sem vida. Portanto, são essas algumas das informações que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores ao longo desta semana, quanto a níveis criminais e não criminais. Portanto, obrigado pela atenção dispensada. Voltamos na próxima edição.